Mudando de assunto, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, completa amanhã 6 anos de regulamentação. Mas apesar de significar um avanço no tratamento e proteção ao cidadão, muitos ainda não sabem reconhecer ou o que fazer quando seus direitos são violados. A gente está recebendo agora aqui no estúdio Raimundo Neto, que é perito forense e é encarregado da proteção de dados da ETIP, a empresa de tecnologia da informação do Piauí. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos assistem. A gente fala em proteção de dados e já são muitos anos, 6 anos de regulamentação. Quais são os principais avanços que o senhor pode elencar aqui que ainda enfrentam desafios para avançar ainda mais, né? Quais são, por que essa lei é tão importante e por que ela ainda esbarra nesses desafios? Bem, assim, a gente ainda tem alguns avanços que precisam ser seguidos, tá? Mas a gente teve as vitórias do tipo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem regulamenta a lei, as sanções, tá? Teve a aprovação das sanções no ano passado. Só que assim, ela apesar de estar hoje junto ao Ministério da Justiça, ela ainda precisa avançar um pouco mais. Por quê? Porque nós ainda não temos, assim, ela ainda precisa de um concurso para ter mais pernas e mais braços, certo? Para avançar no Brasil, ou seja, para que aconteça a cobrança perante as empresas, sejam tanto públicas quanto privadas, tá? Mas assim, essa lei ela é de suma importância, por quê? Porque ela visa garantir o direito à privacidade do cidadão, que hoje faz parte da nossa Constituição. E isso também é um avanço da lei, tá? Transformar isso, certo, como um direito. E aí o que é que acontece? Assim, infelizmente, a gente ainda sofre pelas questões de nós ainda não temos, assim, a população não conhece muitos direitos, então ela ainda não cobra muito esses direitos, certo? No entanto, a gente teve esse ano, o Ministério Público, ele quis essa pauta para si. Então, o Ministério Público está se preparando, certo? Acredito que até em setembro desse ano, o Ministério Público vai estar preparado para começar a trabalhar as fiscalizações. E isso é uma vitória para o cidadão, certo? Por quê? Porque a partir de agora, a gente tem o seu direito garantido, sendo cobrado aí pelo Ministério Público. De forma prática, vamos explicar para quem está assistindo a gente, não compreende tanto a importância da LGPD. Vamos falar de situações que muita gente, quase todo mundo passa, por exemplo, de ligações indevidas ou de cobranças ou de pessoas que invadem os seus celulares. São situações, né, que podem estar relacionadas a essa lei, ao desrespeito, ao descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque nesse momento os seus dados, que deveriam ser resguardados, tiveram de alguma forma um vazamento. Bem, como você citou, o que é que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, que ela protege o dado do cidadão, tá, os dados pessoais do cidadão, ela realmente assim, ela tenta inibir justamente esses casos de que eu recebo uma ligação sem autorização de uma companhia. Um exemplo mais prático, você comprou um celular, um chip de uma operadora X, e de repente você recebe uma ligação de uma operadora Y, certo? Isso aí é um caso de vazamento de dados. O que é que o cidadão tem que começar a fazer? Por exemplo, sempre que ele receber algo disso, ele precisa gravar, certo? Por quê? Porque ele pode ir na justiça e cobrar que assim, seus dados vazaram. Um outro exemplo bem prático, as pessoas dão entrada na aposentadoria, certo? E antes de saber que estão aposentadas, recebem uma ligação de consignado. E aí o que acontece? Assim, como que o consignado soube? Certo? O INSS vazou esse dado, quem foi que vazou esse dado? Então, são situações que a lei tenta proteger o cidadão, para que a gente não receba essas ligações abusivas. Outra coisa, nossos dados muitas vezes são vazados e por conta disso, as quadrilhas elas usam para praticar golpes contra a gente, crime cibernético. E a maioria dos crimes cibernéticos são casos de vazamento de dados que merecem ser investigados e que sejam punidos os responsáveis. Por isso que é tão importante nós conhecermos o nosso direito. Um exemplo bem claro que acontece no nosso dia a dia, a gente chegar numa farmácia e dar o nosso CPF, certo? Sem que você tenha dado seu consentimento. Então, hoje, a lei nos resguarda. Eu só dou os meus dados, tá? Se for estritamente necessário. Caso contrário, eu não tenho necessidade de fornecer esses dados. Pode ser um cuidado que a gente pode tomar, né? Agora, em tempos de IA, inteligência artificial, esse deve ser mais um grande desafio para
resguardar os dados dos cidadãos, né? Como é que o Piauí, por exemplo, tem avançado nesse sentido? Bem, hoje a argumentação federal, hoje o Brasil já existe uma medida, tá? Ou seja, na verdade, assim, um projeto de lei para fazer essa regulamentação. O que é que o Piauí está fazendo, né? É assim, hoje a ETIP ela teve alguns avanços em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Hoje a gente já tem um conceitual, ou seja, o maior conceito em relação ao processo de adequação, tá? Para proteger os dados do cidadão. E além disso, assim, a gente está trabalhando também normativas para proteger os dados em relação à questão do uso da inteligência artificial, para que esses dados não possam ser utilizados de má fé, ou seja, contra o cidadão. Então, assim, já existem algumas medidas que são tomadas em termos de proteção, nós já temos ferramentas de avanços, tá? E além disso, nós temos algumas regulamentações. Esse ano, para você ter ideia, foi aprovada a Política Estadual de Proteção de Dados e Privacidade, que o governo tenta avançar para quê? Para inibir que sejam utilizados dados do governo do Estado de maneira que possam ser vazados ou utilizados de má fé contra o cidadão. Eu queria muito agradecer aqui a sua presença, a gente falar de um marco tão importante que foi a criação da LGPD, mas que o cidadão também precisa ficar bastante atento para que ele mesmo não seja prejudicado com vazamentos de dados. Raimundo, muito obrigada, uma ótima noite para você. Eu que agradeço, boa noite a todos.